Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre Leonor da Aquitânia, uma mulher que, para os padrões da época, foi particularmente poderosa e insubmissa, e que teve um papel determinante na história das relações entre França e Inglaterra. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Leonor nasceu em Poitiers, no Ducado da Aquitânia, no ano 1124. Era filha dos duques Guilherme X e Leonor e neta do duque Guilherme IX, um trovador que participou na Primeira Cruzada. No século XII, o Ducado da Aquitânia era então um poderoso feudo, situado no centro e oeste da atual França e que integrava a Aquitânia, Poitou, Gasconha e Limousin. Os seus duques governavam um território maior que o do próprio rei de França. Leonor teve uma educação erudita. Aprendeu astronomia, aritmética, história, música e literatura e cresceu num ambiente trovadoresco. Quando tinha 6 anos, tornou-se herdeira do ducado por morte do seu irmão Guilherme. O seu pai morreu 7 anos depois, em 1137, durante uma peregrinação a Santiago de Compostela. Por coincidência, o rei de França, Luís VI, morreu exatamente no mesmo ano. O seu filho e herdeiro, Luís VII, então com 17 anos, escolheu casar-se com Leonor, já a duquesa da Aquitânia, então com 13 anos. A aliança foi uma vitória diplomática para o rei de França, que, na esperada existência de um herdeiro do casal, reforçaria consideravelmente o seu território. Os primeiros anos do casamento decorreram sem notícias de relevo. Em 1145, Leonor e Luís tiveram uma filha, a quem deram o nome de Maria. No ano seguinte, a cidade de Edessa, na Terra Santa, caiu em mãos dos muçulmanos. O Papa Eugênio III pregou então a Segunda Cruzada. Em 1147, no ano em que os Cruzados do Norte, que partiram por mar, ajudaram a conquistar a cidade de Lisboa, o rei Luís VII de França partiu para a Cruzada. Leonor insistiu em acompanhá-lo, o que acabou por fazer, não na qualidade de mulher do rei de França, mas sim de duquesa titular da Aquitânia, ou seja, como uma grande senhora feudal por direito próprio. Na Terra Santa, os reis de França foram recebidos por Raimundo de Poitiers, príncipe de Antioquia e tio de Leonor. Datam deste tempo a primeira das lendas e boatos que envolveram Leonor. Neste caso, a duquesa da Aquitânia foi acusada de incesto com o tio. Provavelmente, tal foi espalhado pelos partidários do rei de França, isto para justificar uma situação embaraçosa. Em 1151, Leonor pediu a anulação do seu casamento com Luís VII. A decisão só foi possível porque Leonor não dependia do seu marido, visto ser duquesa da Aquitânia, e do seu pai já ter morrido. Caso este fosse vivo, iria por certo opor-se à decisão da filha, ou então escolher outro noivo para ela. Em 1152, os bispos declararam a anulação do casamento de Leonor e Luís, alegando consanguinidade. Apenas 2 anos depois, Leonor casou-se com Henrique, conde de Anjou. Este Henrique tornou-se rei de Inglaterra em 1154, como herdeiro da sua avó Matilde de Inglaterra. Esta Matilde de Inglaterra era a filha herdeira do rei Henrique I de Inglaterra. Antevendo a dificuldade da sua sucessão no trono pelo facto de ser mulher, o rei Henrique fez os barões ingleses jurarem fidelidade. A quando da morte de Henrique I, a maior parte destes não cumpriu a promessa
e apoiou a candidatura ao trono inglês de Estevão de Blois, que afastou a sua prima Matilde e foi rei de Inglaterra até à sua morte. Os cerca de 20 anos de reinado de Estevão foram marcados pela Guerra Civil. Esta acabou com um compromisso. Estevão seria rei até morrer, mas reconhecia Henrique, filho de Matilde, como seu sucessor. Foi o que aconteceu em 1154, quando Henrique, chamado Plantageneta, atravessou o Canal da Mancha e foi coroado em Westminster como rei de Inglaterra. Leonor passou de rainha de França a rainha de Inglaterra. Tal inverteu o equilíbrio de forças em França, pois o seu importante ducado alinhou a partir de então com o rei de Inglaterra. Em França, este era também duque da Normandia, conde de Anjou e do Maine. Os feudos franceses do rei de Inglaterra eram, pois, considerados uma ameaça pelos reis capetos de França. Leonor e Henrique tiveram 9 filhos. 2 deles são os conhecidos Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra, imortalizados pela saga de Robin Hood. O casamento dos reis de Inglaterra correu sem sobressaltos até 1173, a altura em que Leonor incentivou uma revolta dos barões ingleses e também dos seus filhos contra o rei Henrique II. A motivação de Leonor foi justificada por muitos cronistas como despeito pelo facto de o rei ter uma amante, Rosamund Clifford. Outra das lendas que persistem sobre Leonor é a de que esta terá dado a escolher a Rosamund a forma como esta queria morrer, se apunhalada ou envenenada. A rebelião acabou controlada por Henrique II, que perdoou os filhos, mas não Leonor. Colocou-a então sob prisão, situação que se manteve por 16 anos, até à morte do rei. Leonor tinha 65 anos quando recuperou a liberdade. O novo rei, o seu filho Ricardo, chamado de Coração de Leão, partiu para a Nova Cruzada pouco depois de ter sido coroado. O rei Ricardo, que era o filho preferido de Leonor, escolheu então a mãe para governar a Inglaterra durante a sua ausência. Apesar de não ter conseguido conquistar Jerusalém, Ricardo conseguiu importantes vitórias sobre Saladino, sultão do Egito e da Síria. No regresso da cruzada, Ricardo foi aprisionado por Henrique VI, imperador do Sacro Império, acusado de, ainda na Terra Santa, ter sido responsável pelo assassinato do conde de Monferrato, vassalo do imperador. Leonor continua a governar a Inglaterra nos difíceis meses em que Ricardo foi prisioneiro do imperador do Sacro Império, de 1192 a 1194. Ricardo morreria 5 anos depois, não tendo deixado sucessores do seu casamento com Berengária de Navarra. Leonor da Aquitânia contribuiu então para que a coroa passasse para um seu outro filho, João Sem Terra, e não para o seu neto Artur, que tinha melhor direito. A duquesa da Aquitânia morreu em 1204 com 80 anos, uma idade muito avançada para a altura. Graças a ser titular de um importante feudo, conseguiu impor a sua vontade e teve uma influência inusual para uma mulher na política do seu tempo. O seu protagonismo e independência valeram-lhe uma série de lendas, sendo que algumas a pintaram como demoníaca, até por ter simpatias pela heresia dos cátaros. O facto dos seus descendentes serem simultaneamente herdeiros do Reino de Inglaterra e do Ducado da Aquitânia, isto para além de outros, teve também um impacto profundo nas relações entre Inglaterra e França e foi uma das causas remotas da Guerra dos 100 Anos. Henrique, de facto, temos aqui uma mulher com características particulares e que foi uma das personalidade mais vincada e que conseguiu concentrar mais poder durante a Idade Média, uma época e um tempo em que poucas mulheres tiveram essa oportunidade. É verdade, e agora, numa altura, Lourenço, em que se fala tanto do empoderamento das mulheres, não houve mulher com mais empoderamento, provavelmente na Idade Média, do que Leonor da Aquitânia. Ela, como tu já disseste, foi rainha consorte de França, foi rainha consorte de Inglaterra, foi ela que promoveu os reis da Inglaterra, nomeadamente
o Ricardo Coração de Leão, não é? E depois, sobretudo, o João Sem Terra, sendo que, curiosamente, na tradição popular, e se as pessoas alguma vez leram ou ouviram os filmes de Robin dos Bosques, ou os livros de Robin dos Bosques, o Robin dos Bosques opunha-se ao xerife de Sherwood e de Nottingham. Porquê? Porque eles eram, digamos, estavam do lado do príncipe João. E esperavam sempre que o Ricardo Coração de Leão voltasse da cruzada. Ele voltou, na verdade, mas durante esse tempo foi um tempo de instabilidade na Inglaterra, na altura, porque não se percebia muito bem quem é que era o rei, uma vez que a Leonor defendia acerrimamente o Ricardo Coração de Leão. É por isso depois que ela, aliás, é presa, não é? E é presa, quer dizer, a gente também não sabe muito bem, porque a primeira dissolução do casamento, que é com o rei de França, neste caso, ela argumenta a consanguinidade, e eles eram primos em 4º grau. Nem hoje se considera consanguinidade, mas depois ela casa-se com um primo em 3º grau, que é a coisa mais estranha, não é? A consanguinidade na altura era sempre um argumento para se anularem os casamentos. Sim, mas era o Papa que tinha essa prerrogativa. Mas permitia tudo, não impedir outros. Uma ampla latitude. E portanto ela é vista pelos seus adversários cronistas da época, mas que eram adversários dela, como uma mulher demoníaca e por aqueles que eram partidários dela, como uma mulher genial e capaz, como tu disseste, de ir como duquesa da Aquitânia e duquesa que era mais de Poitiers, e chamava-se isso de sua jure, ou seja, da sua própria jurisdição. Ela não era duquesa por ser casada com ninguém ou por ter... Não, era mesmo a duquesa, era mesmo a senhora de Poitiers, e ela foi para as cruzadas, tipo Joana d'Arc, digamos, que havia de ser depois, a cavalo, por ali fora, e batalhou nas cruzadas, ou pelo menos esteve lá presente. Sim, integrou integrou as tropas. Sim. Com certeza, a gente presume que ela tinha segurança, mas a verdade não sabemos. Portanto, nós aqui estamos perante uma personagem que é um demónio ou praticamente uma santa, e como na altura da Idade Média também era muito comum, não é? Não haver pouco meio termo e haver muitos extremos, mas é de facto a mulher mais notável, pelo menos do ano 1000 até o ano 1500 ou 1600, é de facto a mulher mais notável da história, uma personagem... E sobretudo com protagonismo político, porque a Idade Média foi um tempo, e fazendo aqui um apanhado até pelo que se passava nos outros Estados e nos outros reinos do Ocidente cristão, em que, por exemplo, no caso de França é curioso, porque também o caso não se pôs até ao século XIV, que aliás foi a origem da Guerra dos 100 Anos. Mas os reis a sucessão dos reis de França fez-se sempre por homem, se bem que esta sucessão era por via feminina, era permitida nos grandes feudos. Ou seja, aliás, até para o rei de França acabou por ser uma forma de integrar esses grandes feudos nos seus domínios. Porque o casamento de Luís VII de França com Leonor da Aquitânia, duquesa por direito próprio da Aquitânia, foi na altura uma vitória diplomática para o rei de França, exatamente porque o objetivo era integrar a Aquitânia nos domínios do rei de França, que na altura eram muito reduziam-se ali à zona da Ilha de França. De Paris, sim. De Paris e pouco mais. E se nós fizermos... pela Flandres. Mas o Ducado da Aquitânia era claramente, em termos territoriais, mais vasto. E o facto... Não, e os vassalos dos duques e dos condes de Poitiers, porque o condado de Poitiers é muito importante. Quer dizer, se nós hoje olharmos para o mapa da França, deixa-me só dizer isto para ver se as pessoas percebem. Se a gente olhar para o mapa da França, de Poitiers para o oeste... E para sul
era tudo deles. Era tudo de cada Aquitânia, sim. Exatamente, salvo o E- Condado de Toulouse. O Condado de Toulouse que era, não, mas o Condado de Toulouse também não era do rei de França. Nós já também aqui falámos quando os cátaros. De todo. Tinha até a ligação com o Aragão, uma ligação forte com o Aragão. Exato, A Normandia também não. exatamente. Eram os reis de A Inglaterra. Normandia era do rei de Inglaterra, não é que era normando. A Borgonha também não. Portanto, o rei de França tinha muito poucos territórios. Mas há uma outra, é que se nós olharmos... Mas, desculpa só interromper-te, Lourenço, ele tinha poucos territórios, mas toda esta gente eram vassalos, teoricamente, naquela construção que foi o feudalismo, não é? Eles eram todos vassalos do rei de França. Exato. Incluindo o rei de Inglaterra em França, na Normandia. Como Duque da Normandia, vassal, exato. Como Duque da Normandia, como a Duquesa, ou o Duque da Aquitânia, ou de Poitiers, ou de Toulouse, ou esses todos, eram teoricamente vassalos. Só que aqui a vassalagem não interessava nada, porque eles faziam o que queriam. Sim. Tinham tanto no fundo, poder e tanto território. A autoridade do rei de França adivinha-lhe do facto de ter sido sagrado. E era essa coroação e a sagração, ter esse caráter religioso, que lhe dava uma autoridade que os outros tinham que submeter. No fundo, tentou-se replicar na altura em França o que existia no Sacro Império, sendo que aqui o rei não era eleito e mantinha-se numa linhagem. Foi o mérito dos capetos, foi ter mantido numa linhagem a coroa francesa. Porque no Sacro Império passava-se exatamente a mesma coisa. O imperador era coroado ou pelo Papa ou por um bispo. Portanto, certo, por ser ungido, acabava por ter esse caráter sagrado, e os outros teoricamente aceitavam ser vassalos, como depois aconteceu com o rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra também, ao ser coroado em Westminster, tem essa particularidade da sagração, dá-lhe um caráter, mas para além disso, o rei de França, na altura, no século XII, governava diretamente muito poucos territórios e tinha um poder muito relativo. Mas, Henrique, quando falamos no caso francês e no facto de nunca terem existido rainhas titulares de França, tal também não acontecia no Sacro Império, porque o Sacro Império, por ser eletivo, e o imperator por ter poder militar, acabava por eleger sempre um homem. No caso peninsular, houve sempre sucessão por via feminina. Todos os reinos peninsulares tiveram na altura sucessão, inclusive Aragão, que deixou de ter posteriormente. Navarra teve uma série de rainhas, Castela teve rainhas, o Raca, por exemplo, governou por direito próprio. Sim. Até em Portugal, a condessa Dona Teresa governou o território do Condado Portugalense durante muitos anos, de 1112 a 1128, durante 16 anos. Exato. Foi a condessa efetiva agora, no caso, por exemplo, do Império Bizantino, também existiu sucessão por via feminina e existiram imperatrizes titulares, o que não acontecia, por exemplo, no Ocidente, em que o lugar de imperador estava muito relacionado com o facto de ser um chefe militar e de ter que ser um comandante militar. Mas isto, de facto, não se passava nestes grandes feudos franceses, onde a política dos reis de França foi sempre tentar, e fizeram várias vezes, tanto depois, desde aqui do caso da Aquitânia, como outros, a Bretanha, e tudo isso foi incorporado na coroa por casamento. Exato, bem, sendo que a Bretanha na altura também era destes. Aliás, sim, a Bretanha já foi no século XV. Tu podes-me ajudar, há um historiador do século XIX que chama a isto os territórios, ele tem um nome para isto tudo, que é Asvenses, acho eu. Asvines, exatamente. Asvines por serem de Anjou. Ainda bem que gostaste mais que eu. Não, ou está mais fresco. Exatamente, porque eram dos duques de Anjou, que também eram eles e que também eram extraordinariamente importantes naquela organização feudal de França. Sim. Porque, portanto, agora, voltando à nossa Leonor, eu devo dizer que gosto bastante dela. É um personagem que fascina. Por uma razão, quer dizer, eu comecei por saber esta história pelo Robin dos Bosques, não é? Exato. E portanto, ela, embora tivesse o lado errado, do ponto de vista da lenda de Robin dos Bosques, não é? Porque era
era apoiante do João, sem terra na altura, e enquanto Robin dos Bosques só reconhecia como rei o Ricardo Coração de Leão, que era de facto o rei que tinha ido para a cruzada, embora estivesse do lado errado, a gente pode achar que é extraordinariamente improvável uma senhora que é regente de Inglaterra, não é? E da Normandia. Sim, e continuava a ser duquesa da Aquitânia, não é? E continuava a ser duquesa da Aquitânia e daquelas coisas todas que já falámos, que ela tenha tido como descendentes o Ricardo I, que é o Ricardo Coração de Leão, não é? O João, que é o João Sem Terra, o Conde de Poitiers, o Guilherme, o Henrique o Jovem, e o Godofredo, que há de ser Duque da Bretanha, antes Exato. da unificação, e que ao mesmo tempo, não nos esqueçamos, ela é Poitiers por nascimento, Capeto pelo primeiro casamento, não é? Com o rei de França, com o rei Franco, e Plantageneta pelo casamento com o segundo Pelo segundo marido, pelo inglês. E portanto ela é avó, deixa-me só dizer isto, que isto é uma coisa extraordinária, de todos os presidentes dos Estados Unidos, só um ou dois é que não se consegue fazer remontar a linhagem dele até à Leonor. Ela era uma espécie de rainha Vitória do tempo, foi quase uma avó da Europa e depois de... Era mais, ela foi a avó da América, e sendo que a América foi 400 anos depois, ou 300, 400, enfim, depois dela ter vivido. E ela, outro aspecto dela que é muito interessante, ela morreu com 80 acho que foi 80 anos. certos. 80 certos ou 82, porque a data de nascimento varia entre 1120 e 1122, que também na altura era normal. Sim, não se sabia. Mas de qualquer forma morreu muito velha para a época. E morreu monja, ainda não falámos aqui disso, não é? Sim. Ela às tantas retira-se tudo, vai para um convento e torna-se monja. E dedica-se inteiramente, digamos, a Deus, ou àquilo que ela entendia como sendo... Bom, a reclusão para ela já não era uma novidade, porque tinha estado 16 anos tinha estado 16 anos aprisionada pelo marido. Mas sabes que Mas aqui ela fala voluntariamente, ninguém... Enfim, aparentemente ninguém a obrigou a ser reclusa num mosteiro. Num mosteiro, sim, já no fim da vida. Mas para os nossos ouvintes terem esta ideia, na altura os reis de Inglaterra eram na prática franceses, porque Sim, claro. para além do Duque da Normandia, Guilherme o Conquistador, ter-se tornado rei de Inglaterra em 1066, e este Henrique I era filho dele, e depois Henrique II era bisneto do Guilherme o Conquistador. Sim, ela é casada com o bisneto do Guilherme o Conquistador. O pai de Henrique II era também um príncipe, portanto, sendo conde de Anjou, era também um senhor feudal francês. O Ricardo, Coração de Leão, rei de Inglaterra, não esteve ausente de Inglaterra só no tempo da Cruzada. Ele passou grande parte da vida dele na Aquitânia, onde era o ducado da mãe, e de onde ele também era duque. Aliás, depois o caso do ducado da Aquitânia, que acaba por ser ali um ponto de grande tensão entre o rei de França e o rei de Inglaterra, é resolvido já no século XIII, quando os franceses, os reis de França, começam gradualmente a conquistar território e a incorporar estes grandes feudos na coroa. Nós falámos há uns episódios atrás na célebre Batalha de Bouvines, que foi uma batalha em 1214, até quando falámos do tempo dos cátaros, em que participou um infante português, o Fernando Conde da Flandres. O Fernando Conde da Flandres. Esta Batalha de Bouvines, que de 1214, foi essencial, foi um ponto de partida para o rei francês começar gradualmente a recuperar território. Foi uma grande vitória de Filipe II de França, chamado Filipe Augusto, em que foi a partir daí que os reis franceses começaram gradualmente a consolidar os seus domínios sobre os grandes feudos franceses. Ainda demoraria muito tempo, até finais do século XV, para isso acontecer por completo, mas o ponto de partida é em 1214. Mas até aí, de facto, e voltando a insistir neste ponto,
o rei de França governava um território só ali muito concentrado junto a Paris, era a Ilha de França, a chamada Ilha de França. Sim. Aqui em relação a Leonor... Ainda hoje se chama como... Sim, ainda hoje se chama Ilha de França. Como região, não é? E aqui em relação a Leonor é interessante porque ela desde o princípio, e tendo-se tornado duquesa da Aquitânia muito cedo, com 13 anos apenas, ela, com a possibilidade de ser duquesa, senhora titular de um grande feudo, passa a ter também vontade própria. Obviamente que a anulação do casamento com Luís VII por sua iniciativa causou perplexidade à época, daí qualquer mulher que tivesse uma vontade própria e espírito independente poderia ser acusada pelos seus críticos de demoníaca. E ela escolheu o seu segundo casamento. Não só o facto de ter ido na cruzada foi algo de muito pouco habitual para a época. Por vontade, eu quero acompanhar o meu marido na cruzada, isso nunca acontecia. Como escolher o seu segundo casamento, como toda a interferência que ela teve depois no que foi a política inglesa. Inclusive, e aí também outra das lendas vem sendo eventualmente mentira, da reação dela ao facto do seu marido, Henrique II, ter tido uma amante. Que também é uma das histórias muito glossadas naquilo que é o imaginário medieval inglês. Já o Luís de França, ela o acusava de ter amantes. Portanto, ou ela era muito perversa e era ela própria que tinha amantes e acusava os maridos, ou ela também casou-se com maridos que tinham amantes, sendo que, na altura, rei, na época era uma coisa absolutamente banal. Mas o que é mais extraordinário é que ela, apesar de todos esses problemas que teve com os maridos, digamos, entre aspas, não é? Ela portanto, mãe do conde de Poitiers, mas esse morreu, é mãe do Henrique de Inglaterra, não é? É mãe da Matilde da Saxónia, do Ricardo I de Inglaterra, do Godofredo da Bretanha, da Leonor de Castela, da Joana da Sicília e do João de Inglaterra, que isto é uma coisa impressionante. Ela tem 9 filhos. Ela é avó do Henrique III de Inglaterra, bisavó do Eduardo I, bisavó do Eduardo II e por aí fora, não é? Portanto, até pentavó do Ricardo II, é ancestral dos monarcas britânicos todos, das dinastias subsequentes à Plantageneta. Todos os reis da Casa de Lencastre, da Casa de York. Que também já passaram por aqui no nosso também programa. Já passaram por aqui. A dinastia Tudor é resultado dos Lencastres com origem galesa e da Casa de Stuart. Portanto, ela é também antepassada da Casa de Hanover, da Casa de Windsor e inclusive do atual Carlos III do Reino Unido, não é? Depois, através da Leonor, ela é ancestral de todas as casas reais ibéricas e francesas. A Berengária de Castela, que é a neta dela, mete o sangue na linhagem real espanhola. A sua outra neta, que é Branca de Castela, tornou Leonor a ancestral de todos os reis franceses a partir de Luís IX. A partir de Luís IX, e pela neta, e pela neta Urraca de Castela, ela é também também ancestral de todos os reis de Portugal a partir de Seixo II. Pois realmente é extraordinário. É extraordinário. Ainda tem mais. Os de Saxónia, Habsburgo, Wittelsbach, Hohenzollern e essa são todos descendentes, teoricamente, dela. Além dos presidentes norte-americanos, que é a coisa mais engraçada, porque eles são republicanos e nem sabem que são todos primos. Quer dizer, numa distância longa. Porque o facto de ela ter sido criada na corte da Aquitânia e a corte da Aquitânia ser também um berço da poesia trovadoresca. A poesia trovadoresca pode ter influenciado este contacto com a poesia trovadoresca e com um mundo erudito para o tempo, pode ter influenciado a sua personalidade. Deverá ter influenciado a sua personalidade. Porque há aqui um fator novo que introduz a poesia trovadoresca, que é, nas cantigas de amor, a forma como se olha para a mulher.
uma forma de um amor, a mulher, de um amor com consideração, não é? Porque até aí não havia Exato. consideração pela figura feminina ou por quem se estava casada, era meramente uma questão de procriação. E havia aqui um olhar para a mulher com um cunho amoroso. Portanto, acaba por ser, em relação ao que se passava anteriormente, uma valorização. E ela, de facto, e não querendo fazer juízos contemporâneos sobre algo que se passou no século XII, portanto em plena Idade Média, mas ela não se conformava com maridos com comportamentos que ela também não considerava, por exemplo, no caso de Luís VII, diz-se que ela dizia dele, o de França, portanto o seu primeiro marido, para além dele lhe poder censurar amantes, mas por outro lado ela dizia que ele era mais monge do que rei, o que pode ter aqui uma crítica implícita à forma como eles se relacionavam. No caso... Só tiveram 2 filhas. Só tiveram 2 filhas, ela tem no total 11 filhos. Mas com no este caso só tem 2. do rei Henrique II de Inglaterra, ela é dos pouquíssimos casos, não mesmo o único, de uma mulher que se rebela contra o marido. Houve vários casos na Idade Média, inclusive em Portugal, de filhos que se rebelaram contra os pais, de irmãos contra irmãos, mas de uma rainha que se rebela contra o marido e que incentiva uma rebelião contra o marido. É um caso muito raro de protagonismo. Sim, portanto, mas é com os filhos também. Sim, apoiando os filhos. E depois ela também acaba por apoiar, no fim, a sucessão, quando Ricardo, Coração de Leão, morre sem descendência. Exato. Não era João Sem Terra quem tinha melhor direito ao trono de Inglaterra. Não, era o Arturo. Que também era neto dela. Portanto, ela prefere um filho a um neto. Portanto, este Arturo era filho de Godofredo, que era um irmão que estava entre Ricardo e João, mas que não vivia em Inglaterra. E é quem o Ricardo aponta como sucessor. Como sucessor, porque era o sucessor de facto. Pois, era o sucessor normal, digamos, para a época. Sim. Mas como tu dizes, ela é fantástica por isso tudo, e lembras bem o facto de ela também ser neta de um dos grandes duques, não é? Do Duque da Aquitânia, que era um dos grandes trovadores, Guilherme IX, que era um dos grandes trovadores, um dos grandes nobres trovadores dali daquela zona, e depois que a gente depois vai chamar provençais a todos, mas nem todos são. Mas de qualquer forma isso é importante, porque é quando se começa, quer dizer, o casamento tal como existia até mais tarde do que Leonor, era um contrato, não tinha qualquer... Era uma aliança política, sobretudo quando estamos aqui a falar nestes casos, não é? Nestes casos. E os gregos, e isso perpassa, digamos, toda a Idade Média e o Império Romano e a Idade Média, dividiam o amor em 3 ramos diferentes, que era o Eros, que era digamos, o amor que a gente hoje diria erótico, não é? Sim. Era o agape, ou ágape, que é um amor de um tipo diferente, e o filia, que, como o nome diz, também é um amor mais filial, maternal, paternal. O ágape era digamos, um amor de companheiros, independentemente do sexo. E é por isso que há tantas poesia dessa altura, incluindo a de Dom Dinis, que é de amigo. Canção de amigo, não é? Há muito me tarde ao meu amigo na guarda, sei lá, ai flores verde pinho, saber novas do meu amigo, ai Deus é o essas coisas todas que hoje pareceriam, sei lá, homossexuais. Sim, com uma conotação do amor carnal, sim, homossexual. Com amor eros, era um amor HP, que era o amor devido aos amigos com quem se convivia quase que diariamente. Sim, sim. E ela parece, nas críticas que faz tanto ao Henrique de França como estou a dizer mal, ao Luís de França e ao Henrique de Inglaterra. Bom, o Henrique de certa forma também era de França, não é? Se bem que era de Anjou. Também era de Anjou. Embora ela nas críticas que faz ao facto de eles terem amantes, parece transportar-nos para uma época tempo. Que é, exatamente,
que é muito à frente, que é quando nasce, digamos, o ciúme na relação erótica. Esse seu inconformismo e insubmissão levam a que vários a criticassem, exatamente porque não estavam habituados a mulheres que não se conformavam. Por exemplo, São Bernardo de Claraval criticou-a exatamente por isso. Mas há uma outra mulher, exatamente aqui por se falar na questão da sucessão, e já falámos aqui no caso ibérico em que houve uma sucessão de pai para filha, sendo que essas sucessoras nunca se designaram imperatrizes, porque ser imperador na altura, como também já falámos noutros episódios e noutras ocasiões, pressupunha um poder militar, o ius imperator, mas o Raca sucedeu a Afonso VI, por exemplo, no caso peninsular, e foi rainha. Já vimos também que Dona Teresa governou o Condado Portugalense, e houve outros casos, Navarra teve várias, também como eu já disse. A união entre Aragão e a Catalunha fez precisamente pelo casamento entre Petronilha de Aragão e Raimundo IV Berenguer, conde da Catalunha. Mas há aqui um caso interessante também, em Inglaterra, passada na geração acima de Leonor de Aquitânia, que é o caso da sua sogra, Matilde. Matilde, sim. Matilde era a única filha herdeira de Henrique I de Inglaterra. Também aqui, como já referi na introdução, o seu pai, por só ter esta herdeira e percebendo que poderia ser difícil a sucessão, aliás, porque no fundo estamos aqui a falar, os grandes barões ingleses na altura eram normandos, portanto havia esta tradição francesa. Estamos a falar, aliás, na altura em que é aprovada a Magna Carta. A Magna Carta já é do João Sem Terra, em 1215. Sim, mas é logo a seguir. É posterior a isto. Mas quando o Henrique I se apercebe disto, que só tem esta herdeira, ele força os barões, ou pede aos barões, forçando mais ou menos, para eles jurarem fidelidade a Matilde. E o que é facto é que os barões, a maioria dos barões ingleses, não o fazem. E elegem um sobrinho, este tal Estevão, que foi rei de Inglaterra durante 20 anos. E Matilde, que seria a primeira rainha inglesa, acaba por não exercer o poder. E é um período de guerra civil. E este Henrique II não é mais do que o filho desta Matilde, portanto, no fundo, vem repor a legitimidade. A legitimidade, e é por isto que ele sobe ao trono inglês. É por ser filho de Matilde de Inglaterra. Portanto, e o seu pai era francês. Era de Anjou, o pai era de Anjou. Só para finalizar aqui esta Matilde de Inglaterra, que teria sido a primeira rainha de Inglaterra, e não o foi, porque os barões não a apoiaram. Há também lendas sobre ela. Esta Idade Média inglesa está cheia de lendas, e uma das lendas é que neste contexto da Guerra Civil ela foi cercada em Oxford, numa altura de frio, já no final de ano, seria em dezembro, e ela tem que fugir da cidade depois de descer do local da prisão, castelo onde ela estava circunscrita, desce por uma corda e corre pela neve apenas em camisa de noite e consegue escapar à prisão. Portanto, também sobre ela não há lendas como as lendas sobre Leonor da Aquitânia. É uma quase passada da Lady Godiva. Exatamente. Será uma Lady Godiva. Mas sabes uma coisa? Ela é a Matilde, não é? Sim. Que há de ser depois também a senhora dos ingleses, mas também é imperatriz do Sacro Império. É por aí, por casamento. Ela enviou do imperador. Exatamente. E ela com isso tudo, a antecessora dela como imperatriz era uma senhora chamada Eupráxia de Kiev. Isso também é para dar a ideia de como Kiev já era importante. Sim. Na época. E a Matilde foi de facto ela própria combateu o Estevão, não é? Claro. O Estevão sobrinho usurpou-lhe a coroa. Sim. Mais ou menos. Quer dizer, os barões. E essa guerra, eu há bocado de facto enganei-me, porque a Magna Carta é posterior à morte de Leonor, tem uns 13 anos ou assim. É posterior. Mas a Magna Carta vem da tensão que existe entre os nobres ingleses com o rei da Inglaterra.
Exato. E é uma limitação dos nobres aos reis, da qual veio o parlamentarismo. É uma coisa que é interessante estudar em ciência política, não é? Porque enquanto em países como a França, mesmo o Sacro Império, Espanha, e até um pouco Portugal, os reis começaram a concentrar poder e a tirar poder fático aos seus barões, aos seus nobres. O caso de França é o caso paradigmático. Na Inglaterra dá-se o movimento contrário. São os nobres que tiram poder ao rei. Sendo que estes nobres sempre foram muito insubmissos, exatamente porque a maioria deles eram normandos que vieram com Guilherme o Conquistador. Portanto, a grande maioria do que era os chamados barões ingleses, os grandes barões ingleses, eram de origem normanda. E esta Magna Carta também surge, e aqui mais uma vez esta batalha de Bouvines, que muitas vezes não é muito referida, mas é é desconhecida. É desconhecida, mas é importantíssima para perceber o que foi este ponto de viragem no século XIII. Porque a Magna Carta é de 1215 e sucede num ano a Batalha de Bouvines. A Batalha de Bouvines é de 1214. É um sucesso grande de Filipe Augusto de França contra o Sacro Império e também contra João Sem Terra. E os barões ingleses, ao verem a fraqueza do rei, que saiu derrotado da Batalha de Bouvines, conseguem impor-lhe no ano seguinte a Magna Carta. É curioso também porque vem nesta sucessão. É curioso. E João Sem Terra perde, de facto, e a partir daqui, aquilo que era tanto o Ducado da Normandia como o Ducado da Aquitânia. Este é o ponto de partida para que depois, um pouco mais tarde, passem para a França. Exatamente. E tudo isto tem a ver com a Leonor, que é preciso ver. Sim, que a Leonor é mãe, avó e tia-avó. Era mãe de João Sem Terra, sim, e foi apoiante e apoiou-a a subir ao trono e da sua coroação. Henrique, depois desta viagem pela Idade Média e por este personagem, esta mulher poderosa da Idade Média, Leonor da Aquitânia, que não dissemos isso, mas devia ser bonita. As crónicas dizem que sim. As crónicas dizem que ela também é uma parte importante, digamos, não é despiciando, porque se ela fosse se calhar muito feia não tinha tido este processo. Sim, nem é tinha uma coisa tido. É uma coisa para a gente pensar agora. Não conseguimos perceber por retratos, porque os retratos medievais são todos praticamente iguais, não se consegue, nem tem expressão, o que tem o seu encanto. Não, é que ela podia ser a Rainha Santa Isabel também. Podia ser qualquer uma, exatamente. Mas sim, parece que tinha encantos. Mas dizem que sim, que era encantadora. Muito bem, Henrique, nós até para a semana. Adeus, até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.